Tá vindo agora na minha cabeça vários animais, mas são animais míticos. Pégaso, dragão, dragão chinês, não dragão de forma ocidental. O peixe-espada tá voando. Eles se apresentam dessa forma, mas são mentores. Eles já estagiaram no período humano, e como eles trabalham com o animal, eles se apresentam assim para ter mais intimidade com os animais. Eles trabalham muito com as energias da natureza, então eles passam a impressão que eu tenho é a mesma energia de quando você entra numa floresta, ou quando você toma um banho de cachoeira, ou de mar, essa coisa de natureza. E eles mostram como se fosse um túnel de luz. Agora eu ouço o galope de um cavalo e o choro de uma criança. Muita correria, muita gente indo e vindo. E uma pessoa entra correndo. Tá tudo muito escuro. Essa pessoa tá carregando uma criança num braço e uma tocha no outro. A tocha ilumina, agora a gente consigo ver um pouco melhor. Parece que é um estábulo. Tem um cavalo. Essa pessoa pega esse cavalo, apaga a tocha e sai com esse cavalo e com a criança. Ela vai cavalgando. Esse cavalo ele sente muito mais do que as pessoas julgam. E ele capta a apreensão. É uma mulher que faz isso. Ela capta a apreensão dessa mulher. E ele sente que ele precisa sair de lá o mais rápido possível com essa criança. A criança cresce e o cavalo permanece ali, sempre junto dele. Os sentimentos para os animais funcionam um pouco diferente dos humanos. Mas o que esse cavalo sente é como uma forma rudimentar de carinho. Parece mais uma parceria, mas é um quase carinho, um quase amor. Esse cavalo vê a mulher cuidando dessa criança e acompanha sempre o crescimento dessa criança. E pela observação e pelo carinho que essa mulher dedica tanto para a criança quanto para ele próprio, ele vai aprendendo como é fazer parte de uma família, como é fazer parte desse ciclo humano.
E é para isso que aquele cavalo está ali. Para se desenvolver e aprender a ser humano. Os animais, no ciclo encarnatório deles, eles ficam numa mesma espécie até eles aprenderem tudo o que eles precisam naquela espécie e mudam para outra espécie, para aprender tudo o que precisa naquela espécie. E assim vai, até chegar no nível humano. E esse cavalo, ele está nesse ciclo. Agora ele está cavalo, ele ainda vai precisar de mais algumas experiências como cavalo, até ele passar para uma outra espécie e viver experiências nessa outra espécie. Como o cavalo ali, ele está aprendendo a servir. Ele sente muita força, muita vitalidade, muita energia. Ele sente o corpo dele vibrando o tempo inteiro. E ele coloca essa energia a serviço das pessoas. Ele é muito dócil. Ele gosta de estar entre os humanos. Ele já passou por algumas outras experiências entre humanos, então ele já está mais tarimbado nisso, ele não é tão mais selvagem. O tempo passa. Esse mesmo cavalo ele se torna luz, se transfigura. E agora me vem a impressão de muita água. Como se ele tivesse transfigurado uma espécie marinha. Mesmo assim, ele ainda está perto dos humanos. Mas ele sofre muito. Ele é muito machucado. Ele se sente muito desconfortável. A gente pensa que os animais são puro instinto e realmente são. Eles trabalham muito os chakras inferiores, os responsáveis pelos instintos primais de sobrevivência. O instinto da caça, o instinto da reprodução. E eles precisam dessas experiências para aprender a lidar com a transitoriedade das formas físicas. Essa encarnação dele, ele foi um golfinho. Ou um boto. É um mamífero aquático. Ele não é totalmente peixe. E ele vive próximo aos humanos. Por causa disso, ele acaba consumindo muito lixo que os humanos descartam. É uma época antiga ainda. Me passa a impressão de Oriente. Mas Oriente um pouco após a era medieval. Algo bem com tecnologia muito mecânica, nada eletrônico, muito tradicional. Infelizmente esse golfinho ele acaba perecendo numa praia sufocado.
O ciclo das encarnações continua. E ele volta para a vida terrestre. Me vem na cabeça agora um mico, um macaquinho pequenininho, em cima de uma árvore. Ele olha com curiosidade. Alguns humanos passam embaixo da árvore que ele está, carregando bicho morto, carregando outras coisas. Tem uma mulher que carrega água e ele vai atrás dessa mulher. Essa mulher recebe ele muito bem. E pela primeira vez ele experimenta carinho autêntico. E ele gosta. É uma sensação para ele diferente de quando ele está com os outros macacos do bando dele. Eles trocam carinho entre eles também, mas é uma coisa mais orgânica, mais dura. Essa energia de carinho dessa moça é mais suave, é mais branda, é mais gostosa para ele. Esse macaquinho, infelizmente, após um tempo, ele acaba virando caça do que parece ser uma onça, uma jaguatirica. Mas ele não... Depois da morte dele, ele não tem mágoa, ele não tem culpa, ele não tem nada. Pra ele é tudo muito mais simples, é tudo faz parte da continuidade. E pelo que eu tô vendo aqui, eles reencarnam muito mais rápido do que os humanos. O processo é muito mais simples. Mas ele gosta dessa sensação de carinho. E ele quer estar mais junto dos humanos. Sentir mais isso. Para aprender melhor como é isso. Mas os mentores acham que ele ainda não está pronto. Ele ainda precisa de experiências. Para se desenvolver melhor. Os animais eles se integram muito melhor aos ciclos da natureza do que a gente. Eles são muito mais simples. E por isso a conexão com eles é muito mais fácil. Ele reencarna novamente como um cavalo. Mas agora ele está muito mais nutrido, muito mais... Ele está diferente, não está mais tão animalesco. Ele já vinha de um histórico que essa animalidade foi sendo... Ela não vai sendo eliminada, ela vai sendo transformada para ser vivida de uma forma mais positiva. Ele aprendeu como é caçar e ser caçado quando era golfinho. Ele aprendeu a viver em bando quando era macaco.
E agora, como cavalo, ele vai viver o que é o real afeto. Os pensamentos dele são cheios de ruído. O raciocínio deles não é tão lógico. É difícil de escrever, porque eu não vi nada assim antes, mas parece que eu sei o que ele está pensando, mas é como se tivesse uma tela, como se eu visse através de uma tela. Eu não sei se é uma dificuldade de percepção minha ou se é uma dificuldade dele próprio, de entender o que ele está sentindo, de ter isso desenvolvido. Me parece que ele está em dúvida porque ele vê animais e pessoas e a visão dele é sólida dentro do espectro de visão dele. É bem menos nítido que o nosso espectro de visão. Mas ele vê com solidez pessoas que interagem com com outras pessoas, mas essas pessoas não veem. Essas pessoas, por algum motivo, não conseguem interagir com ele. Ele acaba internalizando isso, que tudo bem, tem pessoas que são visíveis e tem pessoas que são invisíveis. Mas ele gosta mais das pessoas visíveis. Ele dedica a vida dele a conduzir carroça. E apesar de levar muita chicotada, ele entende que é o jeito dos humanos falarem aquilo que eles querem. Ele veio para experimentar carinho, mas acabou experimentando dor. Isso machuca muito ele. Um dos mentores desses animais místicos, ele se apresenta como um homem na forma humanoide, pequenininho. Mas ele tem cara de gato. Ele tá com um capuzinho, parece um duende. E agora ele conduz esse cavalo para as experiências como animais domésticos. No começo ele está muito relutante, ele tem ainda muito instinto de caça, instinto de liberdade, instinto de se sentir ao ar livre. Mas ele aceita. Para os animais é tudo muito mais natural, eles se encaixarem dentro dos padrões da natureza. Para o estágio evolutivo deles, isso é bom, porque permite que eles tenham muitas experiências dentro desse espectro. Mas chega um tempo que isso não é mais suficiente, por isso eles precisam da convivência com os humanos para conseguir ampliar, para conseguir ter uma percepção maior das coisas. Eles sentem essa percepção dos humanos. E como um gato, ele tem essa facilidade de entrar em sintonia com os humanos. E me passa assim, ele sempre vivendo nas ruas, próximo aos humanos,
Sempre adulto morre, vira filhote, adulto morre, vira filhote, adulto morre, vira filhote. Por vários ciclos. Ele sem viver com ninguém, mas sempre perto dos humanos. Até que um menino, dessa vez ele me parece, me é mostrada uma cena de uma cidade medieval. E um menino acaba adotando esse gato. Encontra ele na rua e acaba levando o gato. E esse gato ele estava doente. Porque em outra situação ele não teria aceitado, mas ele estava tão enfraquecido que ele estava até disposto a morrer já. Mas o menino cuida dele com tanto carinho que ele acaba se recuperando. E por causa dessa doença, esse gato tem algumas limitações, então ele já não consegue mais caçar por conta própria, não consegue mais ir atrás de pequenos animais. Então ele acaba se conformando e vivendo com o menino. E ele vive mesmo essa experiência de carinho junto a esse menino. A cena agora corta para um outro gato. E esse gato ele tem uma particularidade. Ele atua como, além de guardião energético, ele atua como se fosse um mata-borrão energético do ambiente. Então as limitações das pessoas ao redor dele acabam revertendo para ele. Ele não entende muito bem como é que funciona isso. Está sendo me mostrado uma cena onde energeticamente os fluidos estão indo para ele. Cada vez que ele vomita, cada vez que ele engasga, cada vez que ele adoece, é como se fosse uma transformação dessa energia que o corpinho dele não consegue dar conta. Ele acaba manifestando isso. Mas o carinho que ele recebe é tão grande que não tem sofrimento associado. Me mostra uma casa. É muito quente essa casa. Apesar de ser uma casa ampla, é uma casa muito quente. E as pessoas são muito, muito nervosas. Incluindo as crianças. E esse gato ele experimenta essa agressividade também. Ele absorve essa agressividade e sente nele como é que é essa raiva que a família tem. A partir daí ele começa a desenvolver essas emoções dentro dele. E são várias encarnações. Mudam as casas. Sempre ele como gato. Ele vive em uma casa onde as pessoas são apáticas. Vão passando um gato dentro de várias casas. E sempre tem uma psicosfera, um ambiente que predomina uma emoção. E ele capta essa emoção. Cada vez que ele faz isso, ele apreende essa emoção e começa a expressar. Isso vai tornando ele emocionalmente mais complexo. Mas ele ainda não percebe isso.
Agora eu tô vendo um gato numa mesa de cirurgia. Tudo muito estéril, luz muito forte, e isso até incomoda ele. Mas pelo jeito ele tá meio dopado, porque a percepção dele tá bem alterada. Esse mentorzinho aparece de novo. Quando esse gato ele vê esse mentorzinho, ele brinca com o mentorzinho. Parece que ele tá brisando, parece que ele tá fazendo assim com a patinha pro ar, pro nada. A pessoa que tá na sala com esse gato já tá terminando a cirurgia, já tá dando a sutura final. Acha que o gato tá tendo uma alucinação por causa dos procedimentos, da anestesia, da dor que o gato passou. E esse gato agora ele se sente como filho da casa onde ele mora. É a emoção final que ele precisa aprender antes de ele vai passar pelo processo de transmigrar para o reino humano, mas isso não vai ser feito aqui, ele vai ser transferido para outro lugar. É estranho falar em planeta, mas a forma que eles me mostram é isso. É como se a gente estivesse num planeta, ele fosse carregado para um outro planeta, para um outro mundo. Lá ele vai terminar esse processo, depois ele volta para cá. Aí quando ele voltar para cá, ele já vai voltar como humano. Mas pelo jeito já está encerrando esse ciclo dele aqui. Essas vivências dele aqui. E ele está aprendendo aos pouquinhos o amor. Essa é a parte mais difícil para esse animal em específico. É uma parte mais difícil para ele. Então precisa de várias encarnações em casas onde o clima é de amor, principalmente em relação a ele, para ele captar isso. E agora é essa fase onde ele se encontra. Ele está numa dessas encarnações que ele precisa receber amor. E os mentores, eles falam que uma das formas disso é tornar a saúde do animal frágil. Porque aí os instintos dele, como dependem muito do corpo, muito do físico, acaba diminuindo um pouco. Eles ficam mais caseiros e eles se rendem mais a receber o amor dos humanos. Ele precisa conciliar o instinto de caça dele, por isso ele está como gato, como animal carnívoro. Porque ele já teve essa experiência como cavalo, só que o cavalo não tem instinto de caça, o cavalo tem instinto de liberdade. Ele recebeu muito afeto quando era cavalo, numa das experiências que me é mostrada. Então, sendo mostrado agora uma experiência dele. É uma cena como se fosse em cima num campo, um rapaz montado em cima do cavalo, como se fosse o final de uma batalha. E ele é o cavalo do responsável, do comandante. Ele é uma figura importante. E ele recebeu muito afeto dele. Mas é para aprender a controlar o instinto de liberdade, para o instinto de liberdade não ser maior que a fome do amor real que ele precisa, do afeto real que ele precisa. Como cavalo ele aprendeu isso, a controlar essa liberdade dele e conciliar a liberdade dele com o amor, que na verdade são as mesmas coisas. Agora ele precisa
domar o próprio instinto de caça. Por isso ele está como um animal carnívoro. A saúde dele é bem frágil justamente por causa disso. Porque se a saúde dele fosse boa, ele ia querer caçar por diversão. E ele não ia aprender o clima de afeto dele, que ele precisa nesse momento. Então ele manifesta muitas doenças. O que não quer dizer que algumas dessas doenças sejam apreensão da vitalidade dos humanos que moram com ele. Esse mentor agora está mostrando para mim o gato dormindo, desdobrado, e andando. Ele desdobrado, ele está andando como se ele estivesse mastigando folha num montinho de lavanda. É estranho que ele está bem no meio do montinho de lavanda e está chovendo, mas ele não se molha. E ele tem consciência disso, que ele não se molha, ele acha estranho. Aí o fato dele achar estranho faz ele chumbar de volta no corpo. Ele é atraído para o corpo com muita violência. Apesar dessa violência, ele olha ao redor, não tem ninguém. E ele volta para dormir. Aquela cena do início, ela se mostra agora de novo. Vários animais místicos. Mas agora eles estão olhando para um gatinho. Toda a vida importa. Toda forma de vida é importante. Cada ser importante. Cada ser muito sentimento. Cada ser pedacinho de luz. Cada ser sente, sofre, chora quando sente fome, treme quando sente frio. Todo bichinho, muito importante. Não negligencia não, não abandona não. Sente muito, fica muito triste.
vocês falam muito do círculo de luz que tem no ser daqui, esse mundo. É importante, sim, os sentimentos desses círculos. Mas não esquece que os animais, os bichos, também têm esses círculos de luz. Só que os círculos deles equivale aos círculos de luz das pernas dos seis. E cada vez que o bicho homem se foca nesses chakras de lá de baixo das pernas, começa a viver que nem bicho. Viver só para conseguir o que comer, viver só para conseguir com quem vai reproduzir, conseguir viver a vida só por instinto. Não nem percebe que é gente, nem percebe que está vivo. E acaba fazendo mal para os bichos. Então, cada vez que vocês fica fazendo as coisas só por fazer, só para sentir os dias passar, o bicho sente. E o bicho pega. E o bicho adoece. E o bicho sofre por causa de vocês. Vocês sempre falam dos tal chakra superior, do amor divino, de expressar o amor divino. Vocês se esquecem que se vocês não tiver chakra inferior bem desenvolvido, os bichos vão sofrer. As pessoas do lado de vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Não está numa época que não pode mais viver que nem bicho. Não pode mais fazer as coisas tudo no automático. Vocês têm que sentir mais o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Com o sentimento de vocês mesmos. Isso é uma lição até pro meu instrumento aqui. De ter essa percepção, de estar mais presente. Vocês falam dessas estrelas de luz dentro do corpo. Ativa mais a estrela lá do meio dentre as pernas. A estrela da raiz, conexão com a terra, conexão com o corpo. Conexão com o momento presente. Por isso que nós fala tanto para andar no meio da natureza, porque quando você está no meio da natureza, vocês lembram de tudo isso que eu estou falando. Vocês lembram de não ser bicho. Não é para vocês lembrar de ser bicho, é para vocês lembrar de não ser bicho. Vocês lembram que é a gente. Os bichos ainda estão na luta e faz parte do processo deles desenvolver lá embaixo. Vocês já passaram disso. Se vocês quiserem continuar vivendo que nem bicho, vocês vão ter que procurar outro lugar para morar, porque aqui não tem mais espaço não. Por isso que cada vida importa. Por isso que cada ser importa. Existiria alguma orientação referente ao local onde o Nero mora? Se ele vai se adaptar à mudança? Ou se ele deve permanecer onde ele está?
O novo ambiente é muito permeado de um amor latente, que por alguma razão não é expresso. O animal poderá se adaptar muito bem lá. Mas é necessário que o amor se expresse, que faça essa energia fluir. A energia de amor desse ambiente novo é muito grande e pode ser colocada para bom uso. Mas se for deixada parada, será revertida para o animal, podendo acarretar danos. Nós não podemos ditar regras sobre a conduta de vocês. A consciência de cada um permite que vocês façam escolhas maduras. Então pensem sobre formas de expressão dessa energia. Aí sim, o animal se sentirá muito mais aclimatado nesse ambiente e poderá executar o trabalho que ele se propôs com muito mais eficiência. Seria uma orientação em relação a como a gente poderia trabalhar melhor essa energia do amor latente nesse local? Aceitação. Como dito anteriormente, cada vida importa, cada ser importa. O contexto usado foi das vidas animais e de se sentir pertencente a essa grande teia da vida chamada natureza. Mas essa aceitação deve ser exercida para outras pessoas também. Vocês estão experimentando um ciclo de muito radicalismo. Trabalhar a aceitação do outro como ele realmente é, sem distorções. É a forma mais essencial de fazer essa energia fluir de forma harmoniosa e de pensar nas necessidades da outra pessoa, assim como nas suas. Através disso, uma conexão muito forte se fará e essa energia poderá fluir. Essa aceitação se ampliará então naturalmente, abarcando o reino dos animais, o reino das plantas, o reino das pedras, fazendo com que tudo entre em harmonia, promovendo a saúde espiritual de todos. Há uma pergunta não verbalizada. Cuidado em excesso também faz mal. Como seria esse ponto de equilíbrio? Excesso ou não excesso? Praticando aceitação, percebemos que cada ser tem a sua autonomia. Cuidar para que esse ser recupere sua autonomia e possa se autorregular é a medida exata de carinho e de cuidado que esse ser precisa. Essa experiência com o felino mostra isso.
sinto que estamos no caminho certo do tratamento do Nero. Estaríamos corretos? No atual momento, sim. As medidas são necessárias. Isso é um palco de experiência para vocês e para o animal. Porém, paulatinamente, esse cuidado deverá ser reduzido de intensidade para que ele não desenvolva uma postura extremamente dependente, ferindo a própria natureza. Em especial, esse animal já teve vivências emocionais muito intensas, de conexões muito fortes, de parcerias com humanos muito especiais. Então sintam no coração de vocês quando ele realmente necessitar de carinho e quando ele realmente necessitar de momentos de expansão da própria natureza dele. E estejam preparados para aceitar isso, sem construir expectativas excessivas.